E o Senhor, Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E o que é que nós vimos antes no Gênesis capítulo 3, verso 1 ao 4? Olha dentro dos meus olhos aqui. Gênesis capítulo 3, verso 1 ao 4. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerás de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Verso 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrerás. Na tua Bíblia pode falar morrereis, dá no mesmo. Morrereis, morrerás, dá no mesmo. Não tem problema, vai ter tradução diferente, mas vai dar no mesmo. Vocês entendeu que Satanás, ele é sagaz, que ele é astucioso? Ele apareceu aqui para a nossa mãe Eva em figura humana, em uma coisa feona, um espantalho, chifrudo, como fala por aí afora, não. Ele apareceu como? Disfarçadamente. E hoje, sabe como é que ele está aparecendo para mim, para você, até nas redes sociais, no presencial, online, por aí afora? Pessoas. Dá para você ver o tamanho do problema em pessoas mesmo. Como, Edinaldo? Falsos profetas, falsos apóstolos, falsos pastores, falsos mestres. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai continua falando para nós aqui? Romanos, vamos lá, ó, Romanos. Romanos capítulo 5, verso 12. E Romanos capítulo 6, verso 23. Vamos lá, ó. Aqui, ó. Adão e Cristo. Vamos lá, ó. O texto fala assim, ó, Adão e Cristo. Vamos lá, ó. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Sabe por quê? Porque o nosso pai Adão foi o transgressor. E por ele ser o transgressor, lembra? Ah, Edinaldo, lei foi para Israel, os 10 mandamentos foram para Israel. Não, não, não. Primeiro, por que que Lúcifer foi precipitado lá de cima? Por quê? Porque lá em cima tem lei e é eterna. A lei do eterno, a lei moral do eterno é eterna. E por que que Lúcifer foi atentar aos nossos pais Adão lá no jardim? Porque ele sabia que aquele mandado do Senhor ali era um mandamento, era lei. Por isso que ele foi lá tentar a minha mãe Eva, a nossa mãe Eva, a comer do fruto da árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? Desperta tu que dormes. E a você que acha que Cristo, que Deus, que o Espírito Santo, que a Trindade fez o mal, Deus não fez o mal. Deus fez um anjo lindo, belo e maravilhoso. Como fala que ele é até Cristo voltar, que ele se transformará, que ele se transfigurará, em anjo de luz. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, verso 14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Dá para você ver o tamanho do problema? E por que o pecado? Porque ele foi tentar o nosso pai, a nossa mãe Eva lá no jardim. A Bíblia não fala se ele tentou primeiro o nosso pai ou se ele tentou o nosso pai. Mas Satanás, com a sua sagazice,
com a sua sagazez, vai botando tudo no pacote, assim, com o nosso portuguesão abreadão, roçaleadão, aparaibadão. Ele sabia que o nosso pai Adão não ia cair na lábia dele. Ele sabia disso. Lembra que Satanás, ele faz hoje, em famílias por aí afora, quando ele não tenta a esposa, é porque ele sabe que a esposa não vai cair no laço. E aí ele vai tentar o homem. Quando ele não tenta o homem, ele sabe que não vai cair no laço. Ele tenta a mulher. Dá para vocês ver o tamanho do problema? Como é que a banda toca? Então ele vai sempre agir. Ele vai sempre colocar a xícarazinha. Ele vai sempre colocar os pratinhos naquele que é fraquinho. Porque pelos nossos olhares, ele não sonda a nossa mente nem o nosso coração, mas pelos nossos olhares, seja homem para mulher, mulheres para homens, para as coisas, para as concupiscências da carne, para a soberba dos olhos. Sabe o que acontece? Ali ele aplica a sementinha do mal. Ele usa alguém, seja um prostituto, uma prostituta, seja o que for, na vida do homem ou na vida da mulher. Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Vamos lá, João. João capítulo 11, verso 11 ao 14. Vamos aqui, ó. João capítulo 11, vamos aqui, ó. João capítulo 11, verso 11 ao 14, aqui, ó. Isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Vamos ver aqui, porque lembra quando nós falamos no nosso estudo, que nós falamos, né? Que quando nós morremos, todos aqueles que dormem estão no sono, que não está, que não sei o que, isso aqui é uma seita maligna e perigosíssima. Vamos aqui, ó. Aqui, ó. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Se morre, está dormindo, sim ou não? Vamos ver o que a palavra do nosso Pai continua falando? Vamos lá, ó. Que é isso aqui, ó. Isso aqui eu quero que vocês peguem aqui, ó. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Outros que dizem que o arcanjo Miguel não é Cristo, por aí vai. Engraçado que o próprio João Calvino e John Wesley, que são os pais deles das igrejas por aí afora, o protestantismo por aí afora, nos chamam de uma seita maligna e perigosíssima se os próprios pais deles, da igreja deles, afirmam que Jesus Cristo é o arcanjo Miguel e que o arcanjo Miguel é Jesus Cristo, que é o mesmo. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o arcanjo Miguel. Dá para você ver o tamanho do problema? E quem é que vem buscar o povo de Deus se não for o próprio arcanjo Miguel? O que fala aqui, ó? Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quem vem buscar? Se não é o próprio eu sou. E quem é o eu sou? O arcanjo Miguel. Dá para você ver? Vou ler de novo.
Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E como meu irmão Paulo usou o pronome pessoal, caso reto, primeira pessoa do plural, que ele achava que ele ia estar vivo na volta de Cristo, que Cristo iria voltar nos dias dele. Ele usou um pronome pessoal, caso reto, primeira pessoa no plural, quando você se inclui em algo. Ele falou assim, ó, no verso 17, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17. Depois nós, ele se incluiu, usou um pronome pessoal, caso reto, primeira pessoa no plural. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles para o encontro juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Repito, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Meu irmão Paulo morreu e não viu Cristo voltar, mas ele verá Cristo voltar porque ele vai ressuscitar quando o arcanjo Miguel pronunciar sua voz e a trombeta soar. E que nenhum de nós aqui se perca, pastores, que nenhum de nós aqui se perca. Vamos lá. João, capítulo 5, vamos lá. João, capítulo 5, verso 28 ao 29, vamos aqui, ó. João, capítulo 5, verso 28 ao 29, aqui, ó. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Vamos lá, ó. Aqui, ó. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Lembra? A prática das boas obras nunca foi para salvar ninguém e nunca será. A prática das más obras nunca foi para salvar ninguém, mas foi para destruir as pessoas que as praticaram, que morreram na prática e que irão estar na prática quando a porta da graça se fechar, quando Cristo voltar. Porque quando muitas pessoas mundo fora falam aí, eu não preciso aceitar Cristo porque eu já sou de Cristo. Eu sou um homem bom, eu sou uma mulher boa, a minha fé é inabalável. Eu sou um bom pai, uma boa mãe, uma boa esposa, um bom esposo. Eu sou uma pessoa do bem. Ué, engraçado que na hora que aceita Cristo, de aceitar Cristo, pula lá longe. Mas as boas obras, porque eu sou bom, porque eu faço bem, vai te salvar. Te salvar de onde? A minha fé é inabalável. A minha fé é inabalável. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? A minha fé é inabalável. A minha fé é inabalável. Dá para você ver como é que a banda toca? Deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Esse tema é sobre a morte. Possivelmente, se o nosso Pai nos der uns anos de vida aí, nós vamos ver esse céu se rachar do Oriente ao Ocidente. Nós vamos ver o nosso Salvador voltar sem nós descer a sepultura. Mas se nós descermos a sepultura antes desse céu aí ó, se rasgar do Oriente ao Ocidente, que nós venhamos estar na primeira ressurreição e encontrar o nosso Pai nos ares e estar com Ele para os séculos dos séculos. Amém? Meus irmãos, mais umas 2 leiturinhas aí, umas 3 leiturinhas aí para nós fazer o fechamento do vídeo. Amém? Vamos lá, ó.
Isso aqui é o que eu quero para mim e para você, ó. Vamos lá, ó. Lembrando. Isso aqui é o que eu quero para mim e para você. Isso aqui eu quero para mim e para você, ó. Vamos lá, ó. Daniel, capítulo 12, verso 2. Olha bem dentro dos meus olhos aqui para você ver o que a palavra do nosso Pai vai falar para nós aqui. Vamos lá, ó. Aqui, ó. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. E aí, quem morre está dormindo ou está acordado? Já vai direto para o seio de Abraão, do meu pai Abraão. Se nem o meu pai Abraão, como eu falei antes, não está na eternidade, e aí, como é que a banda toca? Aí quer pegar um versículo isolado, uma coisa ali, fala que é uma parábola, é não sei o quê, isso, aquilo, outro, e fala que o Lázaro já estava no seio do meu pai Abraão, já está salvo. Quando morre, vai direto para a eternidade. Ué? Aí vai para a eternidade, aí depois desce para os seus corpos mortais de novo na sepultura, para depois ressuscitar de novo quando Cristo voltar? Uma contradição que não tem limite, sim ou não? Já imaginou? A Bíblia fala que os justos irão ressuscitar. Estão dormindo no pó da terra. Vão ressuscitar. Se vão ressuscitar, porque estão mortos. E se estão mortos, estão dormindo. É o sono de quê? O sono da alma, sim ou não? E aí, vamos ler de novo? Vamos sim, ó. Vamos lá, vou recapitulando. Daniel capítulo 12, verso 2. Aqui, ó. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Sabe por que horror eterno? Lembra? Porque no dia do juízo, Deus vai separar os bodes das ovelhas, os cabritos das ovelhas, e vai para onde os cabritos, os bodes, tudo, para a sua esquerda. Olha nos meus olhos aqui, ó. Matthew chapter 25, verse 41. Then shall he say also unto them on the left hand, depart from me, cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. O que a palavra do nosso Pai está falando para nós aqui, ó? Mateus capítulo 25, verso 41. Então, dirá ele também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos.